porque após o STF derrubar aquela tese do marco temporal, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que vai travar as pautas no Congresso até conseguir reverter o entendimento da delimitação de territórios indígenas. O presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, do PP, disse que as pautas como a reforma tributária serão travadas se o Congresso não conseguir aprovar PECs que possam garantir o direito à propriedade. Ainda de acordo com Lupion, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vou abrir aspas, sabem o que é ter a Frente Parlamentar da Agropecuária como inimiga, fecho aspas. A frente acusou o Supremo de invadir as competências do Legislativo e, em nota, disse que a Constituição privilegiou indígenas em relação ao resto da população e que o projeto de lei que tramita no Senado visa garantir segurança jurídica para os produtores rurais. Vamos fazer um rápido giro com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, ação e reação, né? O que esses congressistas ligados ao agronegócio devem fazer para travar essas pautas importantes? O que está sendo negociado e aventado aí em Brasília? Essa reação da Frente Parlamentar da Agricultura é uma demonstração clara de que os presidentes da Câmara e do Senado não estão cumprindo a Constituição. A Constituição exige, não é sugere ou acha que não exige, que os presidentes de poderes defendam as suas competências. E aí a gente vê claramente que a definição do marco temporal é uma definição a ser discutida no Congresso Nacional. Tanto é que já existe uma emenda à Constituição, além, evidente, da Constituição que foi promulgada em 88. É o marco temporal. Daí para frente é que se faz, né? Isso provoca uma insegurança jurídica muito grande. É claro que os índios devem ser respeitados nas suas terras tradicionalmente ocupadas. É claro que eu disse aqui de que o Brasil era todo dos índios e o índio nunca teve essa ideia de poder. Eu, uma vez, ouvi do próprio Ailton Krenak de que o índio não se preocupa com isso. Isso é uma coisa muito dos brancos e recente, de definir para o índio a ideia de posse. Ele me disse, o índio tem uma canoa, duas canoas e muitas canoas. Não faz essa contabilidade de quantidade de terra. De lá, da história da descoberta, que eu não acho que descoberta, da chegada dos portugueses aqui no Brasil até hoje, houve toda uma evolução. Não se pode retroagir, não dá para retroagir. E todos nós, né, inclusive o Dantas, que me disse que é neto de índio, né, somos povos originários, nós somos brasileiros. Então, teoricamente, nós poderíamos reivindicar qualquer lugar, falando, não, nós somos nômades. Eu nasci em Medina, em Minas Gerais, estudei em Barbacena, depois fui fazer faculdade em Belo Horizonte, estou em Brasília, eu sou nômade. Então eu tenho um direito, porque eu sou povo originário do Brasil, né? Então, assim, fica muito estranho definição pelo Supremo. E a Frente Parlamentar tem razão, é o jogo político. E ela está fazendo o dever de casa. A frente foi criada para fazer o jogo político do setor agrícola. E ela representa muito bem isso. E tem maioria, são mais de 340 deputados filiados a essa frente. É poderosa. E ela pode paralisar o Congresso Nacional, não é para fazer greve de fome, não é para quebrar o Congresso Nacional, mas obrigar os deputados e senadores a decidirem sobre esse marco temporal. E o bom da democracia é isso. É o que eu sempre digo, Daniel. A democracia, ela se recoloca. O Supremo decidiu um determinado assunto, nada impede que o Congresso vote uma emenda à Constituição e o processo se reinicia. Dantas, você já entrevistou o deputado Pedro Lupion, que é o presidente, inclusive, da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas chamou muita atenção essa frase dele. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sabem o que é ter a Frente Parlamentar da Agropecuária como inimiga. Recado claro, né? O que ele está querendo dizer? Explica pra gente. Está querendo dizer que a Frente Parlamentar é poderosa, é forte, é grande e tem a capacidade de fazer justamente essa obstrução das pautas e, inclusive, se negar a apoiar tantas outras pautas que são importantes e que vêm sendo
avançadas lá no Congresso. O Lira, por exemplo, na Câmara, ele tem feito, vamos dizer assim, uma gestão focada em pautas que interessam, por exemplo, ao próprio mercado, ao governo, né? E se a frente diz que vai barrar, ela barra. Olha, essa questão do marco temporal, essa decisão do Supremo, eu já falei aqui antes, ela é muito grave. Ela é muito grave, é uma análise superficial, foi feita, inclusive atropelando uma súmula, a súmula 650 do Supremo, que definiu, lá em 2015, definiu que terras ocupadas tradicionalmente, pelos índios, elas não abrangem aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. O que está acontecendo? Estão desconstituindo a história de formação do próprio Estado brasileiro. Lá nas Seis Marias, lá nos tratados ali, nas capitanias hereditárias que formaram os estados. Isso é muito grave. É muito grave. Você não pode achar que alguém que se diz indígena, herdeiro, sucessor, né, de alguma antiga liderança, ou seja lá o que for, hoje, em pleno século XXI, achar que tem domínio sobre uma terra que pertencia a uma tribo lá em 1700. Isso não existe. Você não pode fazer isso. Você traz insegurança jurídica, você traz um problemaço financeiro para os estados e municípios que vão ter de indenizar para o próprio Estado brasileiro, para a União. Quantos trilhões serão necessários para indenizar essas famílias que ocupam esses lugares? Não só o agronegócio ocupa, mas você tem várias outras atividades desenvolvidas nesses locais que estão sendo apontados como terras indígenas. Eu já mencionei aqui antes, nós temos quantos indígenas no país? 1,5 milhão, considerando aqueles que se sentem indígenas, né? Que se sentem indígenas. Você tem o quê? 1,5 milhão. E você tem quanto do território brasileiro ocupado por esses 1,5 milhão? Quase 14% do território brasileiro já é ocupado por terras indígenas. Hoje, sabe quanto tem o agronegócio? Sabe quanto nós temos de terras agricultáveis? Metade disso. E você ainda vai ter um impacto enorme. Por quê? Porque essas terras agricultáveis, que são metade das terras indígenas, elas alimentam 1 bilhão de pessoas no Brasil e no mundo. O agronegócio brasileiro alimenta 1 bilhão de pessoas no planeta. E nós já temos uma queda na safra para o próximo ano. O que essa gente quer? O que essa gente espera de consequência dessas decisões que estão sendo tomadas? É de um absurdo, é de um negócio assim que a gente se espanta. A frente parlamentar do agronegócio, ela tem de fazer o seu trabalho. As lideranças partidárias têm de fazer o seu trabalho. Aliás, não tem que questionar só essa decisão que foi tomada agora e garantir o marco temporal. Gente, o marco temporal está lá na Constituição. A Constituição é o marco temporal. É o nosso último marco, é o nosso mais moderno. Nós já tivemos diversas constituições. A de 88 é ainda que prevalece. E esse é o nosso marco temporal da República. É o que está válido. Nós não podemos desconsiderar isso. O STF é o guardião da Constituição, do texto constitucional. Ele não pode fazer, não é possível legislar sobre um texto constitucional que já foi aprovado. A Carta Magna já foi aprovada. Então, assim, tem consequências realmente muito graves que elas precisam ser observadas. E mais, eu conversei hoje com gente da Frente Parlamentar do Negócio que eles estão tão furiosos que eles já estão querendo fazer o seguinte: não vamos só legislar agora em relação a essa questão do marco temporal. Nós vamos trabalhar para abrir uma CPI da demarcação de terra, para revisar todas as terras indígenas que já foram demarcadas nesse país. Beleza, em um minutinho, Mota, um minutinho, por favor. Faz bem a Frente Parlamentar se posicionar de maneira firme, inclusive em relação a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco?
Muito bem, o marco temporal é uma questão que extrapola em muito qualquer coisa que tenha a ver com demarcação de terras indígenas. Marco temporal afeta o direito de propriedade, porque se não existe uma data, como é que você vai julgar se uma terra é ou não indígena, se ela era ou não ocupada por índios? Bom, o Brasil inteiro foi um dia ocupado por índios. Então, quando você cria uma possibilidade de insegurança jurídica desse tamanho, os afetados por isso são todos os brasileiros. Para fechar esse assunto, você, Cristiano Beraldo, 30 segundos, Beraldo. Só para destacar que a frente parlamentar está colocando testosterona no jogo político e está faltando isso no Brasil. Parlamentares que defendam para valer as suas ideias, estão lá representando o agronegócio, então tem que travar o trabalho no Congresso para defender aquilo que eles acreditam e defender o Brasil dos absurdos que estão acontecendo numa instância que não tem responsabilidade sobre legislação no Brasil.